que fazer. Deus tanto proveu na vida daquela viúva, como proveu na vida do profeta Elias. E olha a mensagem profética da parte de Deus, usando o profeta Elias para aquela mulher. A farinha da panela não... Abra sua Bíblia, você que está em casa, você que está na igreja, em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Aleluia! Grande Deus, poderoso. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém? Nós vamos ler do versículo 17 em diante. Amém? Amém. Portanto, em nome do Senhor, eu digo, insisto no seguinte: não viva mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes. Teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se embriagaram totalmente com os vícios deles. Não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisa indecente. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam. Como seguidores de Cristo, com certeza vocês ouviram falar dele, e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandone a velha natureza de vocês, que faziam com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovadas. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, para que, parecida com a sua própria natureza, que se mostre na vida verdadeira, a qual é correta, dedicada a Ele. Por isso, não mintam mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se você ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que peque, e não fique o dia inteiro com raiva. Não dê ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava não rouba mais. Porém,
comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar aos pobres. Não diga palavras que fazem mal a outros, mas use apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé. E a conseguir o que necessita para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem, e não faça o que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que é chegado o dia em que Deus os libertará. Abandone toda a amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos, maldades. Pelo contrário, sejam bons, atenciosos uns para com os outros, perdoem uns aos outros, e assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou você. Aleluia, perdoou vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Vitória? Louvado seja Deus. Antes de falar de Jesus e de ministrar pelo Espírito Santo, você que está assistindo, vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, eu apresento a minha vida em Tuas mãos. Eu apresento a minha mente, meu cérebro, meu coração. E eu peço que o Senhor santifique neste momento a vida de todos que estão assistindo, ouvindo, e de todos que estão na Sua Santa Igreja. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. E que cada vez a gente diminua mais, para que o Senhor cresça, o Teu nome cresça, porque o Senhor é o único digno de todo amor, adoração e louvor. O Senhor é santo, santo e é santo, e está vivo dentro de cada um de nós. Amém e amém. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. O apóstolo Paulo, ele estava falando com a igreja de Efésios. Ele estava falando de uma coisa, e ele escreveu essa carta para a igreja de Efésios. E ele estava falando de algo que é importante todos nós ouvirmos todos os dias. E é uma coisa que quando a gente ouve, a gente toma um susto, porque se trata da antiga vida e da nova vida. Se trata do velho homem, da velha mulher, do novo homem e da nova mulher. Se trata do antigo adolescente para o novo adolescente. Se trata da criança e de uma nova criança. Ele estava falando à igreja sobre como é o homem criado na natureza dos modelos do mundo daquela época, e como é
O homem criado no modelo deste mundo agora, qual nós estamos vivendo. Glória a Deus, aleluia. O mundo daquela época não é diferente deste mundo aqui. Naquela época, o maior já pisava no menor. Quem tinha posse queria escravizar quem não tinha posse nenhuma. Naquela época, todo aquele que sabia alguma coisa humilhava quem não sabia de nada e não conhecia. Isto é ações de pessoas da velho homem nos modelos deste mundo atual. Agora o apóstolo Paulo está falando de coisas que o homem e uma mulher, quando encontra com Jesus, Glória a Deus. precisa deixar. É necessário deixar. Parar de mentir, parar de se enganar e enganar outras pessoas, Glória a Deus. santificar os teus olhos, suas mãos, teu coração. E ele fala algo importante: não entristeça o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nosso corpo, pois faz parte de uma promessa quando Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Ele falou: eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou deixar o Consolador, aquele que vai direcionar a tua vida, aquele que quando você lê a palavra de Deus, ele te dá a interpretação daquilo que você precisa naquele momento. Aquele que quando você está totalmente confuso, perdido no que fazer, de acordo com o que acontece em nossa vida, quando você dobra o teu joelho e fala com Deus, com o coração aberto, Ele responde para você o que você tem que fazer. E quando uma pessoa desce pedindo para Deus uma solução de algo que ela não consegue sozinha resolver, Ele também tira o medo dessa pessoa, a angústia, Ele tira a aflição e coloca a paz da palavra oficial desta noite. Glória a Deus. Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Aleluia. Glória a Deus. E quando Ele ouve o clamor de uma pessoa que ainda vive nos modelos antigos e ainda tem algumas coisas que ela fazia, Ele mostra para você o que é que você tem que deixar. Tem coisas que quando a gente encontra com Jesus, nós temos que se esvaziar de nós mesmos e a gente entende como a gente estava vazio e como a gente errava por não conhecer a Escritura de Deus. Glória a Deus. Vai ser muito difícil uma pessoa ter um encontro com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Porque o encontro com Jesus não é tão simples assim. Jesus, a Trindade, Ele almeja encontrar com seus filhos e recuperar aquilo que Ele tinha perdido. Ele almeja, Ele ama tanto, ama muito cada um de nós e cada um que está assistindo. Hoje eu quis falar com uma pessoa pelo celular
mas eu não consegui escrever. Eu preciso ver essa pessoa. Eu queria falar assim para essa pessoa: olha, não abandone Jesus. Ele está com você, Ele está contigo. Mas como diz o louvor, as pessoas escolhem abandonar Jesus. As pessoas escolhem deixar Ele em algum lugar. As pessoas escolhem o momento que vai ficar com Ele e o momento que não precisa dele. E nós entendemos que todo o segundo de nossa vida só tem razão se nós estivermos com Ele. Porque se nós não estivermos com Ele a cada segundo de nossa vida, ao nosso deitar, ao nosso levantar, ao nosso trabalhar, ao nosso pensar, porque se nós não estivermos com Jesus, se a nossa mente não for a mente voltada a Cristo, nós vamos pensar como o mundo pensa. E o mundo, ele quer guerra, ele quer briga, ele quer bater, ele quer atirar, ele quer dar facada. O mundo ensina a nós pensarmos em dinheiro em primeiro lugar, em vencer na vida de uma forma que você de maneira alguma vai entender como só isso não vai te preencher. Nós podemos estudar maneiras e buscar com todos os nossos focos e forças para poder ser bem sucedido, e isso não é pecado. Mas o que a gente não pode esquecer é que a gente precisa reconhecer que sem a presença de Jesus, tudo que você e eu fizer não vai ter muito valor. Quando você busca a presença do Espírito Santo de Deus, tudo que você faz, Ele está com você, desde que sejam coisas verdadeiras. Glória a Deus. Ele está com você no momento que você se arrepende, Ele te perdoa, Ele reconhece que você e eu somos humanos, mas nós temos que entender a necessidade de estar com Ele, a necessidade de chorar aos pés dele, a necessidade de falar como Ele fala, de pensar como Ele pensa. Porque quando eu e você, a gente seguia o modelo do homem natural, nós éramos muito violentos. Nós jamais separaria momentos da nossa vida para consagrarmos e santificarmos perante aos olhos de Deus, porque não tem, na nossa visão, ou na visão do mundo, ninguém está olhando. As pessoas gostam de fazer coisas quando tem pessoas olhando. Olha, eu estou fazendo isso. Você percebeu que eu estou fazendo isso? Mas com Deus é totalmente diferente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Se a gente perguntar, e eu creio que você faça essa pergunta para você, quando você encontrou com Jesus, como foi essa mudança? Como foi esse impacto? Quando a ficha caiu? Se você se perguntar o dia que você teve o encontro com Jesus,
O que é que mudou em tua vida? Aonde foi a área que você mais entendeu? Aleluia! Aleluia, Jesus. Você sabe, amados, que quando o apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja de Efésios, ele está falando o que Jesus e que Deus falou desde o princípio. Ame a Deus com toda a tua força e inteligência. Eu quero uma vida com vocês. Eu quero viver em comunhão com vocês. Porque aonde vocês estiverem, eu estarei com vocês também. Aleluia, Santo Deus poderoso. Ele falou isso para Josué. Rei da glória. Josué, não esqueça do que eu te falei. Aonde você estiver, eu, o teu Deus, estarei com você. E nessa noite, Deus está com todos nós. Mas o que faz a gente entender que Ele está em nós é quando você percebe que você não consegue ser o mesmo homem que você era antes. Você não consegue ser aquela mulher que você era antes. Você não consegue mais entrar num bar e beber bebida. Você não consegue mais fumar. Você não consegue mais mentir. Você não consegue mais ter raiva nem ódio de ninguém. Você viu que os últimos versículos que ele falou foi esse aqui, ó. Versículo 31. Abandone toda a amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritaria, insultos, maldades. Pelo contrário, seja bom, atencioso uns para com os outros, perdoe uns aos outros, assim como Deus por meio de Cristo, perdoou vocês. O sacrifício da cruz é um significado claro da importância de deixar o velho homem para trás. Aleluia, Jesus. Todo aquele momento que Jesus passou na cruz nos deixa constrangidos e com vergonha. Eu vivo com vergonha, porque eu acho que quando eu penso que eu já fiz tanta coisa, eu descubro que eu ainda não fiz nada para Jesus. Toda vez que eu penso nisso, eu descubro que eu não fiz nada ainda. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso, o encontro com Jesus é um passo de cada vez. Tem muitos que têm um encontro com Jesus como a minha esposa teve. A pastora Cleide, ela teve um encontro com Jesus numa UTI com diagnóstico de câncer. Tem pessoas que têm um encontro com Jesus no momento que ele sofre um acidente na moto. Tem pessoas que têm um encontro com Jesus de cada maneira bem diferente do outro. Tem pessoas que param o carro e ela escuta um louvor dentro do carro, e aquele louvor entra como uma flecha no coração dela, porque traz a presença de Jesus. E quando
Algumas pessoas, cada um tem um encontro diferente um do outro com Cristo. Eu queria que você lembrasse o teu encontro. E mesmo que quando você encontrou, você não permaneceu firme, mas você voltou e agora está firme, o primeiro encontro não é invalidado. Porque o primeiro encontro ele vai fortalecendo você, a maneira que eu e você vai deixando os velhos hábitos para trás. Quando o apóstolo Paulo manda essa carta à igreja de Efésios, ele está falando dessa forma: irmãos e irmãs, deixe tudo que é ruim e faça tudo que é bom aos olhos de Deus. Ele está falando desse jeito: olha, amados, seja uma pessoa verdadeira diante dos meus olhos, porque eu sou o Deus que vejo todas as coisas, e de mim ninguém consegue se esconder, e nem esconder o que é, e nem esconder o que faz. Seja verdadeiro com Deus. Eu vivo falando para o meu filho Cauã, nunca valorize o que as pessoas acham de você. Não perca noites de sono porque alguém falou alguma coisa, que você é isso, que você faz isso. Aí ele fica me assustado olhando para mim: filho, valorize o que Deus acha de você. Como é que está o relacionamento seu com Deus? É isso que você tem que avaliar. E isso é fantástico porque é particular. Cada um de nós tem um particular com Deus. Eu não sei quantas bilhões de pessoas existem sobre a face deste planeta chamado Terra. Mas Deus conhece cada um de nós pelo nome. E Ele não dorme, Ele não está sentado, não. Ele está trabalhando, Ele não para de trabalhar. O que nós temos que valorizar não é o que as pessoas rotulam você, é o que você é verdadeiramente quando está sozinho. Quem é eu e quem é você quando não estamos com o microfone na mão? Quem nós somos? Porque o velho homem e a velha mulher vai ter que deixar os velhos hábitos para trás. Porque se a gente não deixar os velhos hábitos para trás, a gente ainda não encontrou com Jesus. Grande Deus poderoso. Tem coisas que vai doer para deixar, mas é necessário deixar, porque a Bíblia diz: grande é a porta que leva à maldição e à perdição, estreita é a porta que conduz à salvação. Porque vai passar só você. E dentro de você, o Espírito Santo de Deus vai passar pela porta estreita. E naquele dia vai ser aberto um livro, aonde vai mostrar todas as suas boas e más obras. E eu quero dar uma notícia maravilhosa para todos nós. Comece do zero a partir de agora, de hoje. Se alguém está assistindo ainda não entregou a tua vida a Jesus, faça isso correndo. Sabe o que é correndo? Se tiver alguém assistindo
que queira aceitar a Jesus, dê um sinal ao vivo aí na live. Manda assim uma mãozinha para nós. A do Ciclete está aí olhando. Se alguém que está assistindo ainda não entregou tua vida a Jesus, põe uma mãozinha assim para cima. Aleluia, Jesus. Se aparecer essa mãozinha aí, a gente vai fazer um apelo para você. Glória a Deus. Porque a vida passa tão rápido de cada um de nós, né? Não perca tempo. A gente quer muito que você entenda Ah, a Camila. que quando você levantar tua mãozinha para cima, você vai aceitar Jesus como o único e eterno Salvador da sua vida. E quando você fizer isso, começa a deixar uma coisa de cada vez. E quando você menos perceber, você está apaixonado por Jesus. Glória a Deus. E você nasceu de novo. Aqueles hábitos antigos já não te dá prazer mais. A única coisa que você vai procurar com todas as forças é agradar a Deus. Não é a ninguém, mas agradar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque quando você agrada a Deus, você está sendo grato com aquele que tem o poder de todas as coisas. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a tua mãe, que nem aconteceu comigo, quando você ir no hospital e ver a tua mãe amarrada porque ela está confusa, não é o mundo que vai interceder por ela. Quando você estiver no hospital e os médicos desenganar você falando que agora não tem mais o que fazer, não vai ser a cerveja, não vai ser a raiva, não vai ser o revólver e nem muito menos os irmãos que vai poder curar essa pessoa. Quando você estiver triste, pensando em suicídio, só Jesus pode tirar esse suicídio de você. Quando você estiver entre a vida e a morte, só Jesus pode te mostrar o caminho da vida. Porque Ele fala e falou para os discípulos e vai falar para nós agora. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu tive que aceitar a Jesus. Todos nós que estamos aqui tivemos que aceitar Jesus. Eu passei por esse processo de colocar a mãozinha aqui, levantar a outra e falar: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu te aceito como o único e eterno Salvador da minha vida. E eu fiz isso. Todos nós temos que fazer. Aleluia, Jesus. Não existe outro caminho. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você não reconhecer o sacrifício da cruz, você não vai conhecer a Deus, o teu Pai. Não vai, não tem outro caminho, amado. A Bíblia diz que com a boca se faz confissão para a salvação. Não existe outro caminho. Você pode fechar aí a boca e falar assim: Jesus está no meu coração, eu não preciso declarar. Precisa sim, eu te mostro que na Bíblia que precisa. Com a boca. E não é com a boca fechada. Não. Glória a Deus. Você tem que falar: eu reconheço que Jesus morreu, ressuscitou, está vivo, ao lado do Deus vivo. E Ele morreu para a remissão dos meus pecados.
Toda a iniquidade do mundo estava sobre ele naquela cruz. E isso é o significado do Evangelho. É dar a vida por milhões de pessoas que desde criança foi ensinado a viver com os hábitos deste mundo. Aleluia, Jesus. Jesus entregou-se na cruz para o resgate de nossas almas, resgate de nossos filhos, filhas, netos, netas, sobrinhos, sobrinhas, mães, pais, vizinhos, vizinhas, nosso bairro. Quando entra, toda vez que é mudança de um ano para outro, milhões de pessoas falam que vai ser diferente. A gente tem que falar isso e levar a sério. Glória a Deus. Porque o mundo pode até falar, eu vou mudar, mas depois não, mas quando eu falei isso eu estava bêbado, eu estava numa praia comemorando, esperando os fogos, todos de branco. Mas com Cristo, as suas vestes vão ficar brancas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque Ele vai tirar toda a sujeira de você e está tirando de todos nós. Aleluia. Mas abandone o pecado. Abandone tudo aquilo que entristeça ao Espírito Santo. Jogue isso fora. Não ande na roda dos escarnecedores. Vamos orar agora, neste momento. Você que está assistindo, entenda a importância de uma nova vida com Cristo Jesus. Porque essa vida que o mundo já tem, quando Jesus vier buscar a sua igreja, não vai ficar pedra sobre pedra. Todos os joelhos dobrarão e toda língua confessará. O que o apóstolo Paulo fez com essa carta à igreja, ele está falando, faça isso agora. Porque senão, Jesus vai vir e você não viveu o que é verdadeiramente a plenitude dele. Glória a Deus. Quanto mais rápido você vir, mais rápido você vai entender, meu Deus, quanto tempo eu perdi lá atrás, eu podia estar bem mais perto. Mas nunca é tarde, igreja. Venha, volta, se entregue, nasça de novo e mate o velho homem e a velha mulher. Vamos lá, quem é que está conosco aqui nessa noite? É o Jean? Os dois, debaixo do dedo. Gilson Ferreira, Márcia Regina. Eu vi a Jupira também, que é uma grande amiga minha, e a nossa irmã Camila, e o irmão Vigílio. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento a Camila, o irmão Vigílio, toda a família deles. Apresento a Jupira, toda a família dela. Eu apresento o Gilson Ferreira, Márcia Regina. Pai, eu apresento essas vidas que nessa noite escolheram ouvir a Tua voz. Eu não sei o que eles passam, o que eles precisam. O que eu entendo é que todos nós precisamos de Ti, da Sua presença. Porque quando
a gente abrir o coração e o Senhor entrar dentro dele, o Senhor vai fazer morada. E tudo aquilo que a gente achava que não tinha mais jeito, o Senhor mostra uma porta aberta. O Senhor mostra um caminho que conduz à salvação eterna. O Senhor muda nosso caráter, muda nosso pensamento. O Senhor toma conta do nosso intelecto. O Senhor nos batiza com o Espírito Santo de Deus. O Senhor nos leva ao batismo nas águas. O Senhor nos leva à busca dos dons espirituais. E aí a nossa vida vai ter uma vida plena na presença de Deus. Pai, abençoe a vida deles e que eles sejam impactados pelo poder da palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Mesmo na sua casa, ou eu não sei onde você está, mesmo se estiver sentado, só faz assim com a sua mão e curva a sua cabeça. Que a graça do vosso Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja não somente hoje, mas para toda a eternidade. Toda a igreja diz: Amém. se Deus é por nós, Quem será contra nós? operando Deus, Quem impedirá? no sangue de Jesus tem Poder. no sangue de Jesus tem poder. Poder. Aleluia. Deus abençoe todos vocês e até sexta-feira, em nome de Jesus Cristo.